Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia de podcast Dislexia com café. Já estou aqui com meu cafezinho. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora do Sábios Disléxicos. E antes de dar bom dia, hoje teremos uma convidada super especial. Ela já vai falar com vocês. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que estão ao vivo, o pessoal que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente daqui a pouco no Spotify. Sejam bem-vindos. A gente tem uma convidada super especial, a gente já vai apresentar para vocês. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, tutora para disléxicos, disléxica, mãe de trigêmeos. 2 deles também são disléxicos, desortográficos e discalcúlicos. Inclusive, o ano escolar terminou ontem aqui, então ninguém ficou de recuperação, todo mundo passou direto. Você vê que, né, as adaptações funcionam. E estou muito feliz desse podcast de hoje, que a gente tem uma convidada, e eu vou passar a palavra para essa convidada, para ela poder estar fazendo a sua apresentação. Bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Essas duas pessoas maravilhosas, eu tenho um grande carinho por elas. Eu sou psicopedagoga, eu sou professora também, né? Fui professora a vida inteira, uma pessoa apaixonada pela educação, e trabalhei de várias formas dentro da escola, desde professora de criança na educação infantil até a educação fundamental, no ensino fundamental 2, também na área da coordenação e da direção. Então, é aquela cachaçinha nossa que a gente ama, né? E poder estar na psicopedagogia também é um prazer muito grande, porque eu continuo trabalhando com educação a partir de um outro olhar, que é muito interessante também. Que delícia ter você aqui, Ana Flávia, hoje. Obrigada, obrigada. E antes da gente começar esse episódio super especial, eu queria pedir uma coisa para vocês. Deixem um like. Por que deixar o like? Porque o YouTube e o Spotify, eles mandam mais os episódios para quem não conhece, para quem está precisando dessas informações. E vocês sabem que informação vale ouro e transforma vidas. Então, vamos lá, gente. Deixa o like aqui. Não custa nada, é só apertar esse botãozinho aqui embaixo. E vamos aproveitar para fazer um merchan rapidinho. Nós temos um curso chamado Método Trove, e ele é para adultos disléxicos. Você quer melhorar o seu foco, sua memória, sua produtividade. O Método Trove é feito para você. Os links vão estar aqui embaixo. Carol, quer falar da imersão? Sim, a gente tem também uma imersão, são 4 aulas, com várias adaptações escolares para alunos com transtornos de aprendizagem, adaptações que a gente usa aqui na Itália. Então, a gente fez um resumo de todas essas adaptações, com passo a passo para cada matéria, e está lá nessa imersão. É só clicar no nosso link, que a gente vai deixar aqui embaixo para você. E também, quem tem um filho pequeno, descobriu agora que o filho tem dislexia, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje. Mônica escreveu um livro falando sobre como contar para o seu filho, para o seu aluno, o que é a dislexia, o porquê que ele tem a dislexia, como aconteceu isso. Um livro super gostoso, uma delícia de ler e ouvir, porque a Mônica colocou ele em áudio também, com a sua própria voz. Então, é super interessante. Está tudo aqui na descrição do nosso podcast. Eu também queria, não sei se agora ou no final, você vai me falar, Ana Flávia, queria que você falasse um pouquinho do seu, o que você oferece, cursos, mentorias. Eu já fiz um curso com você, amei, 1 ou 2, não lembro. Quer falar agora? Pode ser agora, né, que já vai na onda, assim. Então, eu tenho alguns cursos gravados, né, que no link lá da minha bio você tem acesso às informações, que eu falo sobre a tríade da dislexia, que é você avaliar, primeiro, perceber isso, né, que essa percepção é que conta também, e como você avalia, e o que você vai fazer, porque assim, e quais as adaptações também. Eu não entro na parte de intervenção, mas toda essa preparação de avaliação. Então, tem esse que eu falo sobre a dislexia,
tem um que eu falo, como que eu vou avaliar uma criança de 9 anos, no Fundamental 1, que ainda não sabe ler? Porque quando a gente vai avaliar, pensando, né, a avaliação da leitura, e se ela não sabe ler, como é que eu vou avaliar? Então, isso também, eu tenho esse curso. E tenho um curso sobre transtorno de intervenção em leitura e de transtorno ou dificuldade. Isso também eu tenho lá. Então, é uma coisa assim que eu fiz mais básica e eu faço supervisões individuais e em grupo. Então, agora mesmo, essa semana, eu fiz uma em grupo que eu nunca tinha feito sobre a avaliação da escrita. Como que a gente pode perceber, né, os erros da escrita que tem indicativos de um transtorno, né, de aprendizagem. Então, eu faço essa parte. Maravilhoso. Vamos deixar todos os contatos. Sim, da Caroline fazendo grupo, porque ela ficava assim, no escuro, que era de madrugada para ela. Olha, gente, e eu dei a noite para ela, era madrugada. Eu falei, meu Deus, Caroline. É verdade. Ali, naquela época, eu estava caçando, sabe aquela fome de conhecimento, de querer descobrir? Eu sabia isso, mas eu queria saber mais, mas até hoje eu ainda estou nessa fome. Essa fome. Não, e esse curso que você fez, eu não tenho ele disponível, porque eu dou de vez em quando. Ele é um curso muito grande, que fala dos protocolos, porque isso é um tema, e as pessoas saem comprando, acho que é só aplicar, Sim. Mas se você aplicar, você faz o quê com isso, né? E o que aplicar? Então, isso também é importantíssimo a gente ter essa noção, né, gente? Porque a gente pode ir falando isso durante, né? Já comecei a entrar no tema aqui. Então, vamos começar com a primeira pergunta. A gente queria saber como é que é a fase de investigação da dislexia na clínica psicopedagógica. Olha, essa pergunta é muito boa, porque como é que chegam as crianças para a gente, né? Eu, ultimamente, até tenho recebido muitas crianças que vêm dos médicos. Então, o médico tem, vamos dizer, eu costumo falar muito isso. Se você tem TDAH, ou se a criança tem o TEA, né? Se é uma criança com autismo, o médico tem os critérios, ele vai fazer uma avaliação clínica, né? Então, você não precisa aplicar testes, não precisa nada. Mas, quando é um transtorno de aprendizagem, você tem que fazer as testagens. Porque você vai ter que saber se ele sabe ler ou se ele não sabe. E não basta, no consultório do médico, você dar um texto para a criança ler e já achar que fez a avaliação, né? Então, aí que a gente tem essa equipe de né? Profissionais. Então, é importantíssimo cada um no seu trabalho, né? E uma das coisas que eu acho assim, importantíssimo é justamente quando chegam as queixas, então, ou a escola falou, olha, vai fazer uma avaliação, tem alguma coisa errada com o seu filho aqui, que não está dando certo, não está batendo, ou é uma criança que eu já recebi também, que na pandemia ela subia em cima do livro e sapateava de tanta raiva que ela tinha do livro, né? Então, era uma criança que estava sendo acompanhada por uma fono, que não era uma fono educacional, mas a mãe achou que ela tivesse algum problema nessa área, e uma psicóloga, que achava que ela tinha que ela foi traumatizada na alfabetização, porque era uma criança considerada de altas habilidades. Então, ela chegou para mim com 9 anos, né, no quarto ano. Então, nem ela, nem a criança também aceitava isso. Se todo mundo fala que eu sou inteligente, por que eu não consigo ler? Né? Então, chegam essas crianças com várias coisas diferentes. E aí você está ali com essa criança. Então, a primeira pergunta que surge, no caso da psicopedagogia, estou diante de um transtorno ou de uma dificuldade? E aí, isso vai te levar para uma investigação. Mas eu preciso saber. Então, se eu tenho, né, nessa supervisão mesmo agora, eu achei interessante, porque eu apresentei um caso clínico. O que na clínica, quando a pessoa chega para você e conta a história da criança, o que você já pode pensar? Então, por exemplo, essa criança, ele era uma criança do 5º ano.
né? Não era tão criança, estava ali no limiar, né? Mas ele estava no 5º ano, tinha 10 anos, né? Para 11, e era uma criança. Você vai fazer o histórico, ele tinha uma dificuldade motora, né? Ele aprendeu a falar tardiamente, né? Agora ele tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade e começou a dar gagueira nele. Né? Então, para você ver o nível que ele já estava no 5º ano. Judiação. E era uma criança com muita dificuldade na leitura e também na escrita. Né? Então, ali você, olha, esse está de bandeja para a gente, né? Você fala, opa, vamos ver, né, o que está acontecendo. Agora, tem aqueles casos que me lembrou o caso do seu filho, Caroline, que sente isso tardiamente. Então, por exemplo, eu comecei a atender uma criança com 7 anos, então ali começando a alfabetização, aquela dificuldade toda, a mãe vendo isso. Aí ela foi fazer a avaliação, veio com diagnóstico de TDAH, mas a mãe não medicava, aquela coisa, mas era muita dificuldade da menina, ela teve uma questão de crescimento, né? Foi uma criança que teve que ter ajuda. Olha, eu estou dando os históricos que a gente tem que ficar, né? Ela tinha uma dificuldade teve dificuldade para engatinhar, então ela fez TO, ela fez psicomotricista desde bebê, né? Então, então aqui você já vê que explicava um pouco a disgrafia sinais, dela. Né? Ela tinha uma disgrafia acentuada. Então, você fala, mas e aí, né? Que mais, né? Então, muita dificuldade para ler. Muita dificuldade na matemática, muita dificuldade na escrita, muita mesmo. E aí você fala assim, primeira coisa que a gente tem que ver se tem uma deficiência intelectual ou não. Então, olha só, são muitos indícios que a criança com dificuldade que chega para a gente, você tem que ir limpando. Você tem que ir limpando. Então, essa criança, eu atendi até o 5º ano, foi uma emoção até o 6º ano, eu parei de atender na pandemia, né? E também porque ela falou assim, Ana Flávia, eu consegui ler esse livro aqui. Um livro... Sim! Você sabe que a criança com dislexia, ela corre dos livros, né? Então, é muito trabalho para que ela leia. Então, ela foi lendo devagarinho, se interessando. Quando ela falou isso, você sabia se eu chorava, se eu ria, né? É uma coisa linda. Agora, eu atendi, ela tinha uma irmãzinha 2 anos mais nova que ela. O que acontecia? Eu fui vendo a introdução dela no decorrer do Fundamental 1, a irmã fazia tarefa, gostava de fazer tarefa, fazia tudo, fazia não sei o quê, né? Aquela animada, e a mãe, meu Deus, como é diferente da mais velha, né? As mães comparam, né? Sim. E é o que a gente tem para comparar mesmo, né? E ficar de olho. Só que essa menina, quando chegou no 7º ano, o pessoal fala, né? Bugou, né? É assim que eles falam, né? Verdade. Começou a não querer, porque, de novo, criança que não está acostumada a errar, crianças que não estão acostumadas a ir mal em prova. Então, ela fala assim, como assim, de repente, eu não consigo entender um texto? Eu leio e eu não entendo o texto. Né? Então, a dislexia, para ela, não foi igual a da irmã, que foi desde a alfabetização. Para ela, apareceu no 7º ano. Tá? Isso é um critério diagnóstico que está lá no DSM-5. Então, quando as capacidades não alcançam mais os desafios escolares. Né? Então, a gente tem que estar sempre atenta, os disléxicos, cada um é de um jeito, né? E isso a gente começa lá na anamnese, você vai pensando isso. E eu gosto muito das perguntas da anamnese abertas, porque uma vez a mãe me explicou, né? E eu falo assim, no final eu falo assim, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de me dizer? Então, tem mãe que fala diversas coisas, mas teve uma em especial que depois dessa pergunta ela ficou parada. Eu esqueci de te falar, né, Flávia? Eu sou disléxica. Né?
ficou lá no final, entendeu? Então, assim, você tem que abrir, porque a gente, quando está falando do filho, nem sempre a gente está se colocando, e a gente sabe a importância aí dessa parte genética nessa área, né? Então, são os desafios. Então, são esses indícios que você tem que estar muito atento em relação à fala, em relação à alfabetização, como foi. Hoje em dia, a gente já dá uma folga, né? Eu já comecei a pegar gente que não estava se alfabetizando na pandemia, né? Porque teve uma época que eu recebi uma enxurrada de crianças que tinham sido alfabetizadas na pandemia, né? Tudo isso é importante. Até mesmo o que você estava fazendo na pandemia, eu considero também. Mas isso é um outro caso que mais para frente eu posso contar. Mas, assim, que a dislexia não está sozinha também. Então, às vezes, a criança chega, não é porque tem uma dificuldade em leitura, é porque tem uma dificuldade em matemática, é porque tem uma dificuldade na escrita. E aí você tem que estar atenta, porque desortografia e descalculia não costumam andar sozinhas, né? E aí eu tinha uma mãe que falava assim, mas Flávia, ela lê a Bíblia toda noite, ela lê direitinho, né? E esses meninos são espertos, dependendo do capítulo, ela já pode até decorar, hein? Tem que ficar atento, né? Então, assim, a percepção da mãe, a percepção da professora em relação à leitura, eu costumo muito conversar com as meninas na supervisão. Tem que medir a velocidade de leitura, porque isso engana a gente. Ela lê direitinho, está lendo rápido. Mas você vai ver uma criança do 4º ano que está com a velocidade do 2º. Você tem, sim, uma velocidade lentificada aí. Então, a gente precisa medir, né? Então, aí entra a importância de ter os procedimentos, os protocolos corretos a serem aplicados, né? É minuciosa essa avaliação. Então, tem que ser uma pessoa especializada, né, gente? Senão, não vai perceber. Não. Ana Flávia, além de a gente ouvir muito, né? Ai, mas meu filho, ele é disléxico, mas ele lê super rápido, ele lê muito rápido. Ele lê rápido, mas ele não entende, né? Não entende nada daquilo que leu. Então... Exatamente, Caroline. Isso é outra coisa que engana muito, né? Então, você tem lá a criança que lê rápido, essa criança que eu falei para vocês que lia a Bíblia, ela lia rápido. Você fala, não entende nada. Não entender nada da Bíblia é uma coisa, né? Que a gente até hoje está aprendendo. Mas não entender nada de um texto apropriado para a idade dela é outra coisa. Né? Essa criança foi até interessante, porque o que eu fiz na avaliação dela? Tem um protocolo, até que não é um protocolo que eu uso sempre, por conta das de compreensão. Então, você tem um texto narrativo e um texto expositivo. Só que as perguntas, elas são grandes. Então, às vezes, a criança perde ali. Né? Então, a criança, para ler aquilo ali, ela tem que saber ler, e é esse perfil aí, ler bem, né? Então, ela lê o texto narrativo, leu as perguntas, e o expositivo, mesma coisa. Olha, no texto narrativo, ela acertou 2, né? Eram 8 perguntas, então ela errou 6. Ok. Eu esperei passar uma semana, na semana seguinte eu li para ela um texto narrativo, porque esse protocolo tem o texto narrativo 1 e 2. Então, eu li o 2 para ela. Ela acertou tudo. Olha. Então, você fala assim, olha, é uma criança, coloca assim no relatório, sugestivo, né, de um ledor, gente. Né? Então, esse é um caso de uma criança que se beneficiaria muito se alguém lesse para ela. Né? Então, fica assim na cara. Quando você lê, a criança vai bem. Agora, aonde está a pegadinha disso também? É quando a criança é TDAH. E a gente sabe que dislexia tem 30% de ser TDAH, e como o TDAH tem 30% de ser dislexia. Né? E o TDAH normalmente não consegue prestar atenção quando alguém lê para ele. Às vezes, a gente pega uma criança com tanta necessidade que ela até presta mais atenção, né? Mas mesmo você lendo para um TDAH, ele ainda vai melhor do que ele lendo sozinho. Né? Mas a diferença não é tão grande quanto o disléxico, porque quando o disléxico não é TDAH, ele entende, ele consegue prestar atenção em alguém lendo para ele. É até bom,
né? Tem criança que presta atenção na aula inteira, né? É tudo no oral para ele, é tudo no oral. Eu atendi uma que a professora lia a prova e ele já ia marcando alguma coisa que ele... Olha a capacidade desse menino, olha a estratégia dele, Sim. a inteligência, né? Porque ó, ele já sabia que na hora que ele fosse ler, ele já não ia entender nada, então ela estava lendo, ele já ia... Né? E aí, e a prova disso que eu achei interessante é que ele trocou 2 questões. Quando a professora leu, tipo, a terceira, ele marcou na quarta, e quando falou da quarta, ele marcou na terceira. E aí, quando a mãe perguntou, mas o que aconteceu aqui? Ele falou assim, ele explicou isso. Foi assim que a pessoa ficou sabendo que ele fazia isso. Então, assim, a criança que lê bem engana a gente, ponto. Né? O que é ler bem? Significa que ela decodifica bem. Né? Então, ela está decodificando bem, ela não teve muita dificuldade com isso, ok, mas o entendimento, a compreensão, né, que a gente chama de processo semântico, entram outras variáveis. Né? E o não entendimento do TDAH é um, o não entendimento do disléxico é outro. Né? O disléxico ele não consegue fazer as conexões necessárias. O TDAH ele compreende se ele quiser prestar atenção, fazer, né? Se a gente trazer ele ali para o texto, ele vai entender. Então ele só dispersou. Né? O disléxico não, ele realmente não entende. Então, isso é, sim, uma dificuldade importante, engana muita gente. A gente tem também aqui uma dificuldade no Brasil, que é já em relação à interpretação de texto. Né? E agora, com a questão da tela, está cada vez maior essa falta, né, essa dificuldade em interpretar textos, né, escritos, né? Porque também a escrita não está evoluindo, não vai, né? Porque cada vez escreve menos. Então, fica esse dilema aí, será que é assim, né? Porque o ensino está ruim? Né? Não sei. Porque se você lê para ele, ele vai entender? Uai, então, o que aconteceu aqui? Né? Então, a gente precisa, sim, checar isso, né, de entendimento, e aí eu tenho um caso que eu poderia contar para vocês, de uma menina, filha de 2 professores da UNB, da Universidade Federal aqui, né, de Brasília, que davam aula na engenharia, então, expert em matemática, né? Minha filha tem dificuldade em matemática. Anamnese, dificuldade em matemática. Ela gosta de ler, tem um monte de livro lá que ela lê e tal. Né? Uma menina já de 14 anos, uma adolescente, né? 14 anos. E aí eu fui avaliar essa menina. Ela no TDE2, que é um protocolo de desempenho escolar, né? Que a gente tem aqui para essa idade, ela foi médio superior na prova de matemática, que é difícil, são 43 questões, né? Olha. E ficou com a média inferior, foi em leitura, tá? Então, olha como engana, né? Aí eu fui investigar. Ela é uma daquelas crianças, adolescentes, que lê e não entende, tá? Outra coisa que os pais ficam sem saber, porque não escutam a criança lendo, é que lê cometendo erros, que a gente chama de acurácia. A acurácia é ruim, gente. Então, o que acontece com isso? Ela vai lendo e pode estar entendendo outra coisa. Aí o pai falava assim para mim, quando ele me falou, não, ela lê, eu falei assim, você pergunta para ela do que ela está gostando, do livro que ela está lendo e tal. Pergunto. Ela entende, você vê que está entendendo, né? E os adolescentes, o que acontece? Eles desenvolvem estratégias, né, de captar aquele todo, né? E hoje em dia, não é? Você entra na internet, tem um, né? Você já vai, né? Você vai discutindo com seus amigos, eu li aquela parte que você achou, né? Outra estratégia, né, que eu falo, enfim, o adolescente ele já desenvolveu muitas estratégias. Você veja bem, essa estratégia que eu falei do menininho que a professora ia lendo a prova e ele ia marcando, esse menino tem 8 anos, tá? Imagina quando ele chegar na adolescência, o nível de estratégia que ele não pode ter, tá? É um resolvedor de problemas imediato. Entendeu? E ele é um resolvedor de problemas mesmo, Carolina, você tem razão. Ele chega na sala e fica procurando coisa para fazer, assim, sabe? Ele já tem isso nele. Então, você fala assim, olha, uma adolescente, essa menina, ela não tinha problema em matemática.
para os pais era um problema, porque eles eram muito, vamos dizer, muito desenvolvido isso neles. Mas nela, ela estava ok. Ela estava bem, né? E esse ano foi um ano que chegaram várias meninas com dificuldade matemática. Eu atendi 5, achei curiosíssimo isso. E dessas 5, 2 eram disléxicas. Uma faltava, sim, porque foi pós-pandemia, isso foi em 2022. Então, uma faltava a parte de conteúdo mesmo da matéria. A gente tem que ter claro, essa uma não era transtorno, era dificuldade. Sim. Opa, ela não tem aqueles critérios específicos. Então, ela faz bem, ela desenvolve bem os cálculos, ela só não tem o conteúdo aqui. Que conteúdo foi esse? O conteúdo da pandemia, ó, coincidência. Então, você indica uma professora particular para ela, vai recuperar esse conteúdo. Né? Ela não é caso de... 2 eram dislexia, né? E as outras 2 tinham que acompanhar para ver, porque tem isso. Não é que você fez a avaliação, você já vai saber. Não é assim. Né? Inclusive, o DSM-5 fala, olha, do DSM-5, como é anterior à pandemia, ele indica 6 meses, né? Que é o que a gente chama de RTI, que é a resposta à intervenção. Eu acho isso muito bacana também, porque você dá uma dúvida para a criança, né? Será que essa criança não vai recuperar se eu estimulá-la especificamente? Né? Não vai brincar de Uno achando que está desenvolvendo função executiva, né? E que a atenção dela, e daí ela volta. Não é isso. Você tem que olhar ali. Bom, ela não está bem na decodificação, vou trabalhar as habilidades preditoras da leitura. Né? Porque se não for específico, você vai passar 6 meses, não, ela está do mesmo jeito. Não é. Né? É coisinha por coisinha, a gente tem que estar atento a isso. Né? Flávia, você sabe que eu passei uma vida inteira falando que eu era ruim em matemática. A vida toda. Eu sempre falei, não, eu sou péssima em matemática, e as pessoas repetiam isso para mim, né? Você é muito ruim de matemática. E agora, já adulta, com mais de 40 anos, um professor falou, você não é ruim de matemática. Eu vou te provar. Aí ele fez eu não me lembro o nome, mas assim, eram uns cálculos, né? Sei. Por telefone. Ele fez uns cálculos comigo e eu assim, não, eu lembro disso. Ele falou, depois que você lembra, faça. E eu fui fazendo. Eu cheguei no resultado final. Aí ele falou assim, você sabe quanto tempo eu levo para dar essa matéria para os meus alunos na faculdade? 6 meses. Você fez isso em 30 minutos num telefone. Ele falou, você vai me dizer que você é ruim de matemática? Ele falou, você é ótima de matemática. Aí, logo depois disso, eu descobri a dislexia, e aí eu entendi que o meu problema nunca foram os números. O meu problema, e junto com esse professor, né? O teu problema é que você não consegue interpretar o enunciado da questão. Perfeito. Porque se eu te der a equação, você faz brincando, você faz cabeça. Perfeito. Agora, o problema era a interpretação do texto. Ele falou, você sofreu a vida inteira, mas nunca com matemática. Eu falei, meu Deus, é verdade. Perfeito. Isso daí, então, esse é o caso, gente, que eu queria contar aqui para vocês, porque é muito interessante essa questão da matemática. Primeiro, no Brasil, eu sou uma pessoa apaixonada por matemática, tá? Então, eu fiz engenharia durante 2 anos. Olha, que legal. E eu fui educação, assim, porque eu queria ser independente, aquelas coisas, né? De 20 anos. E aí, apaixonei também, né? Porque eu fui dar uma aula de matemática num grupo de voluntários que tinham. Era até um pessoal da Igreja Católica, eles tinham um grupo que fazia assistência, né? Para adultos. E eu fui dar aula de matemática. E eu amei dar aula de matemática, falei, é isso que eu quero, vou mudar para pedagogia ontem, né? Fui pronto, aí estou aqui até hoje. Então, eu tenho essa paixão. Então, quando eu saí da escola, a última escola que eu trabalhei, eu fui dar aula numa pós-graduação de psicopedagogia, né, que é da PUC, aqui de Brasília, Católica de Brasília. Ela saiu foi o último ano do presencial, depois ela virou EAD, né? Aí eu falei assim, eu não sei o que é psicopedagogia, isso em 2008. Aí eu falei assim, eu vou fazer um curso EAD, que eu já fazia curso EAD. De psicopedagogia, eu fiz a institucional, né, que você não precisa da parte clínica. Amei, né? Falei, nossa, que negócio legal e tal. E aí, nesse curso, eu dava aula de letramento, que a gente chamava o início da alfabetização nessa época, com
o início da matemática, né? E depois desse pessoal, eu continuei dando aula em pós-graduação, que é um outro instituto que tem aqui. Então, o que eu fazia na parte de matemática? Eu pedia para as pessoas trazerem uma vivência que elas tiveram, porque na alfabetização todo mundo tem coisa linda, tem foto, tem tudo. Então, eu fazia das duas áreas. Na matemática, gente, se eu tive 5 histórias de felicidade, de sucesso, tá? Com a matemática, foi muito, e eram mais de 300 alunas que já tinham passado ali. Então, eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, porque eram só professoras, e essas professoras ensinam matemática. Olha só, a conta não fecha, né? A conta não fecha. E quantas não tem isso que você falou, Mônica? A pessoa... eu nunca gostei de matemática, me dei mal, que não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí você fala assim, nossa, isso é pior do que eu imaginava, né? Porque como é que você vai separar quem está ensinando porque sabe, né? Você fala assim, olha, tem outra forma da gente ensinar divisão que não é essa continha assim, né? Eu atendo os meninos da escola americana, que maravilha, eles fazem coisas totalmente diferentes. Eu fico maravilhado com a matemática deles lá. E aí você fala assim, mano, tem alguma coisa, né, esquisita aqui. Pois essas crianças, elas estão recebendo já uma matemática, eu diria, viciada. Sim. Já tem ali um subtexto que eu não entendo, de que, né? E a coisa da matemática vai perdendo a graça, vamos dizer assim, né? Chegou um menino para mim, queixa, descalculia, agora, 13 anos, né? Saiu de São Paulo, veio morar com o pai aqui. Então, fui fazendo a história e tal, esse menino tem diagnóstico de TEA, mas a médica daqui não sabe bem se é ou se não é, não tinha fechado, né? Embora já estivesse lá em São Paulo. Mas ela falou, quero saber, Flávia, o que você acha de descalculia, não é? Aí eu falei assim, bom, vamos lá, né? Ele, quando eu dei essa prova do TDE2, que é aquela outra menina que eu falei, de 43 questões, ela foi bem, ele fez a primeira e a segunda, que é uma conta de adição e uma subtração, e travou. Eu não sei, eu não vou fazer, eu não sei nada. Falei, tá bom. Aí passou um dia, eu falei assim, essa aqui, você sabe? Eu dei uma prova do terceiro ano, que o PROAD tem essa coisa, né? Você pega o primeiro, segundo, terceiro ano. Dei uma prova do terceiro ano, olha isso aqui. Ele está no 9º, tá? Aí eu dei a do terceiro, ele fez a prova todinha. Agora ele fala assim, multiplicação, divisão, eu não sei. E era multiplicação de um dígito. Divisão também de um dígito. Isso aí eu não sei. Travou, né? Mas ele fez tudo. Aí eu falei assim, vamos ver os problemas? Aí eu dei uns problemas para ele. Meu avô nasceu em 1930, não sei, morreu com tantos anos. Quantos anos ele tem agora? Você tem que fazer mais de uma etapa. Esse menino teve conta que ele fez de cabeça. Ele fez conta de cabeça. Eu olhei, e no terceiro ano, a prova do PROAD também tem problema, ele resolveu os dois. Não sei o que, tinha R$150, fui, comprei uma saia, comprei não sei o que, sobrou quanto? Ele fez. Falei, opa, descalculia não é assim, não. Aí eu dei os problemas de transformação, porque o descalculo ele não consegue, tá? Então, assim, olha o problema que esse menino resolveu. A mãe, a pessoa tem um carro, andou tantos quilômetros em meia hora. Quantos quilômetros ela andou em uma hora? Só que a resposta estava em metros. Ou era o contrário? Metros, a resposta em quilômetros. Ele respondeu. Aí eu dei outra de transformação. Ele respondeu, eu falei assim, esse menino não tem descalculia, não. Não. Aí eu falei assim, o que ele estava fazendo no 4º ano? O que é o 4º ano, gente? Ele estava na pandemia. A mãe dele fisioterapia no hospital. Esse menino na aula online. O 4º ano é o ano da matemática, quando você fecha todas as operações. E é introduzido no 4º ano a conta de dividir. Ele não aprendeu. Ele não aprendeu a multiplicação e a divisão. E ele carrega isso. Aí eu já conversei com o pai. Falei, olha,
No dia que eu vi, eu nem esperei o final do relatório, eu reforcei. Mas eu nem tinha terminado. Eu falei assim: você vai entrar com ele, tira ele do pulmão, tá? Porque o pulmão vai desestimular. O pulmão está lá no começo, 3 mais 2, 5 mais 3. Ele tenta fazer conta de somar rápido, né? Tu tira, coloca ele numa aprendizagem específico de matemática. Ele era muito bom em leitura, ele tinha o menor problema em leitura. Gente, ele fez o PROLEC, SER, sabe? Esse que é pré-adolescente. Foi super bem, um texto difícil. E lá são 4 textos, uma loucura. Para adolescente é excelente você avaliar com ele. E aí ele foi bem, ele vai bem na leitura, ele vai bem na escrita. Ele só não quer escrever, ele é travado também na escrita, tá? Então, assim, complexidade ao extremo, a gente não imagina os nuances. Então, esse menino fala assim, não adianta falar que é descalculia. Ele primeiro tem que recuperar esse conteúdo. A hora que ele recuperar esse conteúdo, para mim, ele vai fazer assim, ó. Ele é muito inteligente, ele vai, né? Tanto que a gente indicou uma avaliação neuropsicológica para ele. Então, assim, são muitos nuances. A questão da matemática, gente, a leitura interfere em tudo. A gente não pode esquecer isso. Sim. Então, a matemática passa, sim, por uma questão de interpretação de texto, como você falou. E aí vai crescer essa criança achando que não sabe nada de matemática. E a matemática está na nossa vida, está na nossa vida, o tempo inteiro, né? Assim como a escrita também, né? Então, são nuances que a gente tem que estar realmente muito atento. Ana Flávia, eu queria aproveitar, você falando, né, a matemática está no dia a dia, eu lembrei aqui uma coisa do meu filho Andréa. Andréa, ele é o que tem a descalculia, a dislexia média, né, descalculia de ortografia média também, e ele tem 123 de QI. Só que ele ia do Fundamental 1 até o Fundamental 2, ele era o pior em matemática. Tanto é que a professora de matemática aqui, quando você passa para o ensino médio, a professora avalia, faz uma avaliação e fala, olha, o seu filho ele tem predisposição para fazer um ensino médio clássico, ou um ensino médio mais voltado para o científico, ou um ensino médio mais voltado para o profissional. Né? O profissional você acaba não fazendo faculdade, faz um técnico e vida que segue. E aí ela falou, olha, o André não tem nenhuma capacidade para fazer matemática. Ele queria fazer o científico, que é o que ele está fazendo hoje, né? Ela falou, olha, ele não tem nenhuma capacidade. Você coloca ele num técnico que ele vai fazer alguma coisa de computação e ele vai fluir. E André não quis. E eu falei, André, eu vou respeitar você e vou fazer o que você preferir, filho. E mamãe vai estar ali com você, né? A gente vai ali e colocar qualquer professor, o que tiver, a gente vai fazer. E aí, primeiro ano do ensino médio, foi bem mal, foi bem difícil, foi complicado, mas ele superou. A gente colocou todas as adaptações, professor particular específico para alunos com descalculia, porque aqui tem, né? A gente chama, tanto é que o curso que eu fiz, tutor para disléxicos, eu fiz aqui na Itália. E o tutor, ele guia esse aluno para que esse aluno consiga aprender a usar o mapa mental, consiga aprender a estudar sozinho e ter uma autonomia para o futuro. Então, ele usa todas as adaptações e tal. Esse foi agora o segundo ano do ensino médio. Ana Flávia, aqui o científico é muito forte. Tanto é que o científico tem latim, o científico tem o inglês, o científico é uma preparação para a faculdade, normalmente faculdade de farmácia, medicina, qualquer faculdade esse aluno pode entrar. E aí ele foi o segundo melhor na sala em matemática e física durante o ano todo. Maravilha. Então, quer dizer, às vezes o que o professor, né, falou, ou que nem como o caso da Mônica também, né? Alguém falou, ó, você não é capaz, você não vai conseguir. Não. Se tiver uma mãe ali falando, ó, você vai conseguir, eu vou, filho, eu vou rasgar o mundo por você. E vou te ajudar. Tanto é que ele vinha assim, com cálculos para mim, mamãe, me explica isso, eu, Jesus, não tenho ideia. Vamos no YouTube, meu amor. Eu não tinha ideia como ajudar coisas complicadíssimas. E quando dava, a gente fazia aula particular, porque não é sempre com trigêmeos, né? Aula particular por hora, que a aula é cobrada por hora, então não era sempre que dava,
mas a sua fala, quando você foi falando e falando dos casos, assim, André veio na minha mente muito latente, porque ele consegue depois superar. Não é que o disléxico e o descalcúlico não consegue. Com a estratégia certa, com a estratégia com certa. a adaptação certa, ele consegue. Gente, Chega o uma hora QI de que 126, né? 120, média 123. superior, né? 123. Sim, Imagina, ele superior. sabe muito. Você me Sim. lembrou um caso de um menino que eu atendia, e aí, 2 casos de adolescentes, né? E aí que a mãe pediu que eu conversasse sobre o diagnóstico com eles. E eu gosto de mostrar o vídeo daquele filme Como as Estrelas, né? Como Ah, sim, Estrelas na Terra. as Estrelas da Terra. Tem no YouTube, tem um trechinho de 7 minutos, que é dublado, porque também legendado não vai rolar, né? Então ele é dublado. E aí eu apresento isso para eles. Você está vendo? Existe essa dificuldade e conversa. Ele falou assim, ué, mas parece com o que eu tenho. Eu falei assim, pois é, ele também é disléxico, né, e tal, eu vou conversando. E eu fui falando, eu falei assim, olha, você tem um QI de 110. Ele olhou para mim, parou, ele ficou paralisado e falou assim, o que significa isso? Falei que você está ali na média superior, né? Assim, é muito inteligente. Ele falou assim, o quê? Eu não sou burro? Esse menino estava no final do 8º ano, passando pelo 9º ano, escutando o tempo. Era um menino socialmente brilhante, porque ele era do futebol, e ele era muito bom no futebol, então ele era tipo uma estrela no futebol, mas aqueles meninos que tinham uma certa, né, assim, falavam que ele era burro, porque na prova ele não, né, enfim, né, gente. Ele falou assim, eu não sou burro? Eu não sou burro? Olha, gente, doeu o coração, tá? E o outro que eu falei isso para ele, ele ficou me olhando também. Esse aí já estava entrando no 1º ano. Ele ficou me olhando, me olhando. Você está dizendo que eu não sou burro? Eu falei assim, tô. Você nunca foi burro. Aí ele falou assim, o mundo me espera. Desse jeito que ele olhava assim, o mundo me espera. Que lindo! Olha, eu fico emocionada até hoje. Como teve um que falou assim para mim no 8º ano, que eu acompanhava ele desde 7, esse menino também, desde 7 anos, ele foi uma criança adotada. Ele falou assim para mim, eu tenho que te contar uma coisa. Eu falei, o que que é? Isso também foi na pandemia. Ele, hoje eu li na aula de história. Eu falei, então, assim, são as conquistas que a gente não imagina de crianças que se acreditam burras. E a gente não sabe o que é sentir isso. É péssimo, gente. É péssimo. A escola, olha, tudo na escola ou é lido ou é escrito. Isso tem que entrar na cabeça da gente. Sim. Tudo é lido ou é escrito. A escola precisa entender o que é dislexia, parar de ficar com medo de que é preguiça de adolescente. Tá? O adolescente é o mais machucado. Ele, quando não é diagnosticado, eu imagino vocês trabalhando com adulto. Ele é cheio de cicatriz. São cicatrizes, muitas camadas, né? E quanto mais velho, mais cicatriz, né? E aí, como que você faz? Né? Então, a pessoa que acredita que é burra, a pessoa que não acredita é aquela pessoa que não quer ir para a escola, que vai ter crise de ansiedade, aquela menina que fala assim, não quero mais ir para essa escola. Eu tive que falar para uma mãe semana passada, tira ela daí, pelo amor de Deus. Tava grave. Porque começa a sofrer bullying não só dos meninos, mas também os professores, sabe? Que é isso, gente? Não, acorda, pelo amor de Deus, acorda. Né? A delicadeza também das pessoas, por exemplo, da forma como você conta, que você dá essa notícia para a criança, é tão essencial, porque eu vou te falar que quando eu tive o resultado, quando eu era pequena, porque o que a escola fez? Ela mandou fazer tudo. Na verdade, se não fosse lá nos anos 80, eu acho que chegariam na dislexia comigo. Sim, mas não tinha essa informação. Então, eles falaram, teste de audição, teste de visão, até chegar no teste de QI e outras coisas que eu não me lembro. Quando a pessoa foi dar o resultado do meu teste de QI para minha mãe, primeiro que eu estava do lado, então eu ouvi ela falar para minha mãe,
E ela falou o seguinte para minha mãe, eu lembro perfeitamente, eu lembro até de onde eu estava, a casa, ela conversando com a minha mãe, eu escutando do lado. Ela falou assim, o QI dela é muito alto, mas olha o detalhe. Ela falou que o QI dela é muito alto, inteligente ela é, porque o meu QI deu 120, ela falou, é muito alto. Só que ela não vai conseguir nada, porque o emocional dela é péssimo. Eu lembro direitinho de eu estar do lado delas e por um momento eu falar, caramba, eu sou inteligente, que legal, porque eu estava sentada do lado. Você está feliz com isso? Aí eu pensei, nossa, eu não vou ser nada, porque o meu lado emocional... E ela ainda falou assim, você sabe, né, que o lado emocional conta muito mais esse negócio de QI. Então, ó, se não trabalhar esse lado emocional dela, vai ser muito ruim. Aí, na mesma hora, eu pensei... Gente, ela falou tudo isso na sua frente. Eu falei, eu não vou ser nada. E eu esqueci completamente. Esse teste de QI ficou guardado por muitos anos. Até um dia que eu lembrei, eu falei, caraca, calma aí, Mônica, para tudo, você é inteligente, você fez um teste, deu super... Não, você é inteligente sim, mas olha como é importante, né? A pessoa esse momento. Nossa, que acolher e saber conversar com as crianças. E por isso que eu escrevi o livro, porque eu falei, as pessoas, os pais, as mães, os responsáveis, os professores, né, que querem falar com a criança, tem que ter esse jeitinho. A criança tem que entender que a dislexia vai ser só uma dificuldade que ela vai passar, ela vai superar e ela vai ser o que ela quiser, ela é inteligente, ela pode o que ela quiser, né? Sim, mas esse cuidado... Muito interessante isso que você está falando, é importante. Nossa, gente, que forte, eu acho isso tão forte. Tem uma coisa assim que eu acho bem interessante nisso que você está falando, né? Quer dizer, que em 1980 a gente não tinha nada, né? Mas se a gente for fazer um apanhado, assim, o que a gente tem hoje, né? O quanto que a gente... até onde a gente foi hoje, né? O que a gente... E quanta gente, vamos assim dizer, não considera o que a ciência está mostrando, entende? Sim. Eu estava lendo o livro aquele que fala sobre entendendo a dislexia, né? E ela conta ali, ela faz o histórico da dislexia. A doutora Celi. E a Celi. Adoro ela. Ela fazendo o histórico da dislexia, a dislexia ela foi descoberta como cegueira, chamava cegueira verbal. E eu fiquei pensando cegueira verbal, né? E hoje a cegueira está do outro lado, né? Hoje a cegueira está do outro lado. Verdade. Mas começou com uma cegueira verbal de dislexia adquirida. Então, a pessoa sofreu um acidente, teve um derrame, teve alguma coisa, agora eu não consigo mais ler. Aí foram ver dislexia, chegaram na dislexia e estudando, começaram a perceber que tinha criança que nascia com isso. E foi aí que eles começaram, né? Então, tiveram esses casos. E chamava cegueira verbal, né? E muita pesquisa na Inglaterra, o pessoal lá bem à frente, né? Então, assim, eu fiquei pensando nesse termo, olha, cegueira verbal. Que pena, né, que a gente está vivendo essa cegueira pelo lado da escola. Eu até entendo que muitos professores buscam entender isso, entender a dislexia, para ver as crianças em sala de aula, porque se tem alguém que é dedicado é professor, né, gente? A gente sabe disso, né? Os professores outro nível assim, de profissional, eles se dedicam muito. E quando tem aquela criança, ele é o primeiro a dizer para a gente, olha, tem alguma coisa errada com seu filho. Né? A mãe já desconfia, né? Mas eu tô com uma mãe agora que ela falou assim, Flávia, tem alguma coisa com minha filha, não é possível. Né? E o pai fala, ela é apavorada. Ou então é aquela mãe que não consegue estudar com a menina, sabe? Fala para ela, ela acabou de ler e não sabe que ela leu. Ou eu acabei de fazer isso, ela não consegue lembrar, que não sei o quê. E aí, os pais ficam apavorados, né? Até uma coisa que eu falo para os pais, dá um tempinho, põe para outra pessoa estudar com a sua filha, preserva a sua relação com a sua filha, porque daqui para frente vai ser muito importante o seu relacionamento com a sua filha, cada vez mais na adolescência. Então, tanto menino quanto menina, né? Mas são vários casos que os pais falam para mim, ela não dá conta. Sou eu que tenho que estudar com ele, sou eu que tenho que estudar com ela, que não sei o quê. Porque a mãe se apavora mesmo, ela vê que tem alguma coisa errada. Tem 2 sinais para a gente.
é a mãe e a professora. Eles É são assim, verdade. vai atrás, investiga, tá errado, né? Só que aí, É. quando volta para a escola pedindo adaptação, é esse outro Não, transtorno. a escola não sabe adaptar, a mãe não sabe adaptar. Na Flávia, a sua fala me lembrou de uma mãe que eu acompanhei por um período, brasileira, que ela falou assim, Carol, quer dizer que quando ele falava que ele estava cansado e precisava de um tempo, não era porque ele queria fugir porque eu ensinei as pausas, né? Que precisa ter a pausa depois da escola, depois do almoço, depois da lição, pausa, Sim, estuda mais sim, um pouco, pausa. Então, pausa. não é que ele não queria estudar, não é por preguiça, é porque ele, na verdade, ele necessita dessa pausa. Eu falei, ó, assim que chega da escola, ele precisa dormir, ele precisa dessa Aham, pausa. Porque aham. o cérebro ficou tão acelerado, ele trabalhou tanto, tanto, Sabe, tanto, né? tanto, Cansar. que se ele já dormir no carro, você já deixa dormir no carro. E é Sim. normal. Aí ela, É. não sabia disso? Nossa, isso me abriu um mundo. Então quer dizer que Olha, eu preciso ter pausas. Falei, pausa para tudo. para Pausa tudo. para estudar, pausa para a leitura diária, aquela gostosa do livro que ele gosta, pausa para ler jogo no celular, porque até o jogo no celular que ele vai ter que Imagina, ler, ele vai cansar. ele vai Pausa para cansar. tudo. E aí abriu um mundo. Interessante, Carolina, exatamente. Nossa, como que precisa dessa pausa, porque os pais não fazem pausa, né? Não, ó, vai estudar, vamos Que terminar mundo logo. é Eu esse era que a assim gente tá? também. Eu sou assim até hoje. Eu tenho que me forçar a fazer uma pausa, né? É importantíssimo isso que você está falando, como ele cansa, o disléxico, ele é sob esforço. Eu falo assim, olha, preste atenção na leitura do seu filho, é sob esforço, né? E olha que como as crianças que vocês estão vendo, todas vocês aí que têm o QI muito alto, são crianças muito inteligentes, a mãe coloca numa escola conteudista e fala assim, não, ela tem que ir, ela tem que ir. Ela tem que ir. Eu atendi uma menininha, né, lá no 8º ano, inteligentíssima no último grau, mas ela lê errado, ela escreve errado, mas a mãe não aceita, né? Ela tá com preguiça, Flávio, de ler o livro. Falei, meu Deus, calma. Como é que você explica, né? É isso aí, essa é a experiência de vocês. Como é que você explica para a mãe que ela precisa dessa pausa e que é cansativo para ela ler? É Sim, cansativo. exaustivo. É verdade. Meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá na hora, Nós né? estouramos já o tema há Meu muito. Deus. A gente vai Fizemos uma se contando pergunta. aqui, ó. A gente Ó, vai uma embora. proposta aqui. Eu vou fazer uma proposta. Vamos fazer o seguinte, ó. Não sei se a Flávia vai topar, mas se vocês encherem esse vídeo de like, a gente faz a parte 2. O que vocês acham? Vamos embora. Bora, Mas vou fazer parte 2, sim. o like, o YouTube e o Spotify. Aí a Ah, gente faz a parte 2. eu tenho que Porque aprender a dar like lá no Spotify. Eu vou ouvir no Spotify. vai. Eu adoro podcast. Eu tô assim, ó. Meu Deus, que sensacional. Uma aula, né? É um Ah, meu podcast Deus. aula de Ai, Mônica. maravilhoso. Eu amei, amei. Mas estamos assim com o nosso tempo estouradíssimo. Sim, é verdade, passou muito rápido. Passou Nossa, muito rápido. rápido, gente. Eu queria Ai, agradecer. que fofa, ela mudou o horário do aluno dela. Que fofa. Ai, Eli, obrigada, Eli. Muito. A sua presença aqui foi maravilhosa. Ai, gente, adorei, adoro vocês. Podem me chamar. A gente que adora você. Maravilhoso, maravilhoso. Uma aula, estou assim, de boca aberta. Foi incrível. E, gente, deixem comentários aqui no YouTube, aqui no Spotify. Pode deixar comentários que ele te adora conversar com vocês. E enchem de like. Tá A gente responde todos, né? A gente responde todos os comentários. Eu queria agradecer. Manda para mim que eu também Mando, respondo. Ó, muita informação, tenho de 12 anos de TDAH e dislexia, né, gente? É isso, né? Eu queria agradecer a Ana Flávia, queria pedir para a Ana Flávia deixar aqui o @ dela do Instagram, do TikTok, do YouTube, para que as mamães, professoras, quem estiver aqui, possa acompanhá-la lá também. E queria agradecer a todas que estiveram aqui ao vivo com a gente. Um beijo. Passo a palavra para você, Ana. Gente, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, é um tema que eu amo, que eu gosto de falar, eu gosto de trabalhar com isso, né? Eu estou vendo aí as mães presentes, né?
a Núzia que está falando ali. Enfim, são várias questões, mas vamos lá. Meu arroba no Instagram é arroba Ana Flávia Guida, e no TikTok é arroba Ana Flávia Guida Teixeira, que é o meu nome todo. E é isso. No YouTube ainda não tem, mas em breve, quem sabe? Um beijo, um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Vai ser um prazer fazer a parte 2, eu adorei a ideia. Beijo a gente grande. Agradece muito, 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 muito. Queria agradecer também a Carol pela parceria de sempre, agradecer a todas que estavam aqui com a gente, foi maravilhoso, a todo mundo que vai ouvir e ver depois. Não esqueça que nossos episódios estão todos no Spotify, Dislexia com Café. E nos sigam também nas nossas redes sociais, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos, Ana Flávia Guida, né? Isso. Ana Flávia Guida. E até a próxima sexta-feira com mais um episódio do seu podcast Dislexia com Café. Beijo. Beijo, gente.